E agradecemos pela manifestação do Teu Espírito, os hinos aqui entoados, por tudo que Tu já fez aqui, Senhor. Agora lhe pedimos que Tu use o Teu Filho como canal, como veículo para a transmissão da Tua mensagem, e que a Tua palavra, Senhor, encontre guarida, encontre espaço em cada vida aqui na noite desse dia. Fale aos nossos corações de maneira extraordinária, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que já está no teu coração. Meu Deus querido, faça o que te apraz. Espírito de Deus, manifeste a tua glória, derrama a tua graça, derrama o teu poder, derrama a tua unção e fale aos nossos corações de maneira extraordinária. É no nome de Jesus, o teu amado Filho, que oramos e já te agradecemos. Amém. Queridos irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Quem trouxe a escritura? Por gentileza, livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. Isaías, capítulo de número 6. Enquanto você localiza o texto, eu quero externar minha gratidão a Deus por esta tão honrosa oportunidade de estar aqui pela terceira vez para juntos servirmos ao Senhor. E na oportunidade de hoje, na exposição de sua bendita e poderosa palavra, que Deus abençoe a vida do pastor Flamarion, que sempre nos recebe com muito carinho e desvelo. Jesus abençoe a vida do irmão Washington, que me adotou. Deus abençoe, muito obrigado pela consideração, pelo convite. Pastor Éder, Deus abençoe sua vida. Pastor Éder é um mestre, é um excelente pregador e é líder do campo, né? Jesus lhe recompense de uma forma muito especial. Todos os obreiros aqui, está todo mundo muito bonito, louvado seja Deus. A gente quando põe um terno e uma gravata, tudo muda, né? Coisa fica assim mais elegante. Então Deus abençoe todos os varões. Deus abençoe meu filho que me acompanha, o Ismael, está ali atrás, juntamente com meu amigo, irmão Ed Carlos. Jesus recompense vocês. O Ismael sempre anda comigo porque ele é o mais velho. Os menores dão um pouquinho de trabalho e aí fica com minha esposa. Os menores porque nós temos 3, né? O Ismael tem 11 anos, a Isabelle tem 6 anos e o Isaac tem 4 anos. Como eu sempre digo, lá em casa a gente tem dó de muita coisa, só não tem dó de fazer menino. A gente faz menino para a glória de Deus. Então Deus abençoe a minha família. Do jeito que estava o retorno, estava maravilhoso. Segura aí que acredito que agora é só o pregador, o Espírito Santo e o técnico de som. Todos encontraram Isaías capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava. E a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto te tocou, os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e expiado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Podeis assentar, queridos, muito obrigado.
eu quero falar com vocês nesta noite sobre uma visão transformadora. Uma visão transformadora. O texto bíblico, nos primeiros versículos, se refere à morte de um dos importantes reis. O nome dele é Uzias. Reinou cerca de 52 anos, mas terminou a sua vida de forma desastrosa. No final dos seus dias, Uzias estava enfermo, envergonhado e leproso. O que me chama a atenção é que, quando o texto começa se referindo à morte do rei Uzias, o texto revela para nós uma instabilidade política, a ausência de um governo bem estruturado. Não somente isso, mas também uma desestabilização na espiritualidade do povo. A moral, a integridade, o caráter estavam corrompidos. E diante disso, a Escritura diz que Isaías tem uma visão extraordinária, uma visão esplêndida da glória de Deus, da majestade divina e da santidade do Senhor. Ao que vale ressaltar que muitas vezes, diante de todo o contexto de crise que o povo estava vivendo, Deus proveu um meio para que houvesse a manifestação de sua glória. E os olhos espirituais do profeta fossem abertos, de maneira que ele enxerga além daquilo que já enxergava. Leonardo Ravenhill escreve em um dos capítulos do seu livro Porque Tarda o Pleno Avivamento, e ele diz: a visão de Isaías capítulo 6 é uma visão tríplice. Isto porque, ao olhar para o alto, Isaías tem uma visão do Senhor. Segundo, ao olhar para si, Isaías tem uma visão da sua pecaminosidade e da necessidade de transformação e de purificação. Ao olhar para as pessoas que estavam ao seu redor, Isaías percebe uma multidão que está indo caminho à perdição sem conhecer o Salvador. De maneira que, ao contemplar a glória de Deus e o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, a visão que o profeta tem vai transformar a sua vida, vai mudar a sua realidade, vai causar dentro do seu contexto uma transformação em massa diante da mensagem que Isaías iria comunicar. Mais do que nunca, nós precisamos de que os nossos olhos sejam abertos. Nós precisamos enxergar além daquilo que já estamos enxergando. Precisamos enxergar o mundo com a ótica de Deus. Precisamos usar as lentes do céu para contemplar a realidade de Deus, a realidade nossa e a realidade deste mundo que nós estamos vivendo. É por esse motivo que quando o apóstolo Paulo escreve em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Verso 2, ele diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus.
nós precisamos ter uma visão que mude as nossas vidas, que transforme a nossa realidade e que gere em nossos dias um avivamento espiritual para a glória de Deus. Diante disso, com aquilo que o profeta enxerga, eu aprendo algumas coisas. E em primeiro lugar, do versículo de número 1 ao versículo de número 4, Isaías contempla a sala do trono. Isaías contempla aquele que está sentado sobre o trono. E isso nos ensina que nós precisamos ter uma visão correta de Deus. Quem é Deus? Esses dias eu fui pregar em uma igreja, para você entender como as pessoas têm uma visão errada de Deus. E quando terminou o culto, um irmão da igreja chegou para mim na porta do templo e disse assim: irmão, eu estou orando para que as pessoas, para que pó de ouro apareça na mão das pessoas. E eu disse: bom, se aparecer na minha mão, eu preciso que você ore bem muito para eu poder encher o bolso, porque eu estou precisando de muito ouro lá em casa para resolver os problemas. Perceba que isso é uma visão errada de Deus. Imagine você que com tantas atribuições, com tantas coisas girando no universo, e Deus soberanamente governando sobre tudo e sobre todos, Deus vai se deter a um detalhe de fazer aparecer dente de ouro, pó de ouro na mão das pessoas? De maneira nenhuma. O que é isso? É uma visão errada sobre Deus. As pessoas conhecem um Deus místico. As pessoas conhecem um Deus de fantasias. Isaías tem uma visão correta de quem de fato Deus é. Diz o texto: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Versículo de número 2: serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu os rostos, e com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. O que aprendemos aqui é que o maior perigo para um crente é ter uma visão errada de quem Deus é. Isaías não viu um Deus cansado, ansioso, limitado, devido à crise que estava instaurada aqui na terra. De maneira nenhuma. Ele viu um Deus que reina soberanamente. Ele viu um Deus que é santo e santíssimo. Ele viu um Deus que, apesar dos pesares, aqui na terra o seu trono permanece ocupado e o seu reino permanece estendido de geração a geração. Meus queridos irmãos, o trono de Deus não estava vazio. E quando as crises acontecem aqui na terra, como por exemplo, recentemente nós passamos por um grande vento. A pandemia veio e desestabilizou muita gente. Eu vi pessoas desesperadas, crentes. Eu vi pastores. Eu vi pseudos teólogos dizendo e argumentando que parece que Deus perdeu o controle por conta da crise aqui na terra. Vale refrescar a nossa memória: os nossos templos se fecharam. A gente não conseguia vir para a igreja como tanto gostamos de vir. E vale ressaltar, tem pessoas que só conseguem ser crente se for dentro das 4 paredes do templo. Esse povo viveu uma crise ainda mais intensa sem o templo. Só que a pergunta é: na pandemia, o que aconteceu na sala do trono?
E a resposta é absolutamente nada. A pandemia fechou a igreja, mas não fechou a porta do céu. A pandemia trouxe uma crise econômica, mas o Deus, dono do ouro e da prata, permaneceu no alto e sublime trono. A crise da pandemia trouxe morte para pessoas queridas e tantas coisas ruins aconteceram, mas a graça e a misericórdia de Deus permaneceram estendidas sobre a sua igreja. Porque crises aqui na terra não desestabilizam o trono de Deus. A crise na terra, mas não há crise no céu. O rei da terra perdeu o trono porque morreu. Mas o Deus que rege o universo, Ele é um Deus vivo e que vive eternamente. O rei Uzias morreu, e a Escritura nos mostra que ele morreu leproso. Isso é um detalhe importante, porque nas Escrituras a lepra tipifica o pecado. Era mais um pecador descendo à sepultura, mas quando Isaías vê o trono de Deus, ele vê os querubins dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Na terra tomba um pecador e desce à sepultura, mas o Deus que Isaías vê, Ele é santo, Ele é santíssimo, Ele é exaltado pelos seres angelicais, a sua santidade é revelada. Os querubins estavam exaltando, e isso me chama a atenção, porque nós sabemos que Deus é um ser de muitos atributos. Os atributos de Deus estão divididos pelo menos em duas categorias: os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis. Os atributos incomunicáveis de Deus são atributos de poder. Por exemplo, Deus é onipotente. Você conhece alguém que é onipotente? Não, porque Deus não comunica isso com ninguém. Deus é onipresente. Você conhece alguém que é onipresente? Não, a gente só consegue estar no mesmo lugar. E às vezes a gente viaja com a memória, né? Por exemplo, tem gente aqui que está pensando no que vai comer depois do culto. Mas estamos aqui porque não somos onipresentes. Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Você conhece alguém que é onisciente? Não, o máximo que você conhece é alguém que acha que sabe de tudo, e na verdade não sabe de nada. Esses atributos Deus não comunica com ninguém. Só que tem outra categoria de atributos que são os atributos comunicáveis. E um dos atributos comunicáveis de Deus é a santidade. E eu acho isso espetacular, porque os anjos não estão aqui dizendo onipotente, onipotente, onipresente, onipresente, onisciente, onisciente. Não, eles estão exaltando a santidade daquele que está sobre o trono. E a santidade de Deus, queridos irmãos, é um atributo moral. Eu acho espetacular. Porque o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, disse que nós estamos inseridos na santidade de Deus. A Escritura diz que o Espírito que habita em nós é o Espírito Santo, porque Ele nos santifica progressivamente. O apóstolo Paulo disse que o Deus de paz vos santifique espírito, alma e corpo. Eu acho isso espetacular, porque apesar de Deus não querer que você seja onipotente, apesar de Deus não querer que você seja onipresente, apesar de Deus não querer que você seja onisciente, Deus quer que você seja santo. Deus quer que a santidade dele reflita na sua vida. Deus quer que a moral dele seja a sua moral. Deus quer que a sua integridade esteja impregnada em nossas vidas. Quando nós temos uma visão correta de Deus e sabemos quem Deus é, a nossa oração é sempre assim: purifica-nos, Senhor, forja em nós o caráter de Cristo.
Deus é exaltado pela sua santidade. Nós não podemos cair no erro de anular esse atributo, de anular esse chamado. E eu gostaria de dizer nesta noite que um homem de uma vida santa torna-se um instrumento poderoso nas mãos de Deus. O contrário disso, um homem de uma vida em pecado torna-se um instrumento nas mãos de Satanás. Nós precisamos de mudança, nós precisamos de transformação, nós precisamos ter uma vida santa, uma vida íntegra. Se quisermos impactar esta sociedade aí fora, nós precisamos ser o reflexo da santidade de Deus. Deus precisa de homens santos. Os homens que abalaram o mundo foram homens piedosos. Foram homens que as suas maiores preocupações não eram em construir patrimônios, reinos aqui na terra. Eram homens que oravam ininterruptamente, pedindo que Deus os purificasse, pedindo que Deus os santificasse, porque só podemos estar diante de um Deus que é santo se formos santificados também. Só podemos desfrutar da presença santificadora de Deus se tivermos uma vida em santidade também. Então, em primeiro lugar, nós precisamos ter uma visão correta de Deus. Em segundo lugar, o profeta Isaías, após contemplar a glória de Deus, os anjos o adorando e exaltando a sua santidade, aconteceu algo extraordinário. É que a santidade de Deus, diante dos olhos do profeta Isaías, serviu como espelho. E o texto bíblico diz: então disse eu, ai de mim, pois estou perdido. Sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Sabe o que é isso? Isaías teve uma visão correta de si mesmo. O espelho da santidade de Deus fez Isaías ver quem ele era. E eu vim aqui nessa noite dizer para você, com muito carinho e respeito, você precisa se enxergar. Você precisa saber quem você é. E eu cito novamente Leonardo Ravenhill. E ele disse, comentando esse texto: em cada um de nós existem 3 pessoas. Primeiro lugar, a que nós achamos que somos. Segundo lugar, o que outros pensam que nós somos. Terceiro lugar, e a que Deus sabe que nós somos. Eu não conheço você. Você não me conhece. Mas Deus conhece a mim. E Deus conhece a você. E o desejo do meu coração, queridos irmãos, é que nesta noite o Espírito de Deus ponha diante de nós um espelho, para que nós possamos sair daqui refletindo a respeito de quem de fato nós somos. Ao ver a santidade de Deus, ele caiu em si dizendo: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Se você ler o capítulo 6, os capítulos anteriores, Isaías proferiu muitos ais para muitas pessoas. Porque nós temos essa facilidade. A facilidade de ver o erro dos outros.
a facilidade de ver o pecado dos outros. E na maioria das vezes a gente diz assim: fulano pensa que eu não sei quem ele é, mas eu sei. Mas o problema não é você saber quem é fulano. O problema é você não saber quem é você. Engana todo mundo, mas acha que me engana. Aqui não. Pois é, mas você constantemente se engana. Ai de mim. E eu faço uma pergunta nesta noite. Será que diante de quem nós somos, nós temos a liberdade de convidar Deus a andar de mãos dadas conosco? A primeira vez que eu preguei aqui, eu falei sobre Enoque, um homem que andou com Deus. Diante da sua realidade, você consegue dar as mãos para Deus e dizer: Senhor, anda comigo? Segunda pergunta: se nós convidarmos Deus para andar conosco, a pergunta é: o que Ele vai encontrar em nós? Intenções ocultas? Motivações erradas? Quadros com imagens impuras penduradas nas paredes dos nossos corações? Quartos fechados com toda sorte de impureza e pecaminosidade? O que Deus vai encontrar em você? A preocupação não é o que a gente encontra no culto, porque no culto todo mundo é crente. Você já percebeu que até o bêbado, quando entra na igreja, a gente pensa que o bêbado é crente? Todo mundo está dando glória a Deus. O bêbado dá glória a Deus. Dá aleluia, levanta a mão e no final do culto ainda aceita Jesus. E sai daqui crente, porque no culto todo mundo é crente. Aqui não é lugar de ver integridade de ninguém, porque todo mundo se parece. Todo mundo aqui tem uma máscara, e a máscara da religiosidade. Nós sabemos ser religiosos. Só que o problema não é sobre a sua religião. O problema não é sobre a sua máscara religiosa. O problema é sobre a realidade interna e oculta que ninguém vê. Pecados e pecados que, se nós tivéssemos um chip aqui na cabeça e tirássemos aquele chip, colocássemos no telão da igreja, tem coisa que você pensou antes do culto, que se fosse passado aqui no telão e as pessoas vissem, nunca mais você colocaria os pés dentro dessa igreja. Tamanha vergonha! Nós não falamos os nossos pecados porque tememos aquilo que as pessoas vão pensar de nós. Eu sou um pregador, eu sou um pastor, eu sou um obreiro, eu faço parte das irmãs, dos jovens. O que será de mim se as pessoas ficarem sabendo quem de fato eu sou? O problema, querido, é que aquilo que você esconde das pessoas, aquele que tem os olhos como chama de fogo, aquele que contempla quem é bom, aquele que contempla quem é mau, ele conhece você de dentro para fora, ele sabe as intenções do seu coração, ele sabe sua vida obscura, ele te conhece na plenitude do seu ser. Então é melhor colocar para fora do que ir para o inferno entalado. Isaías diz: ai de mim. Isso me chama a atenção. Me chama a atenção porque Isaías estava muito próximo de Deus. Ele viu a sala do trono, ele viu o Senhor assentado sobre um alto sublime trono. Isso nos ensina que, quanto mais perto de Deus estivermos, mais facilidade teremos de enxergar os nossos pecados.
Quanto mais luz, mais você consegue contemplar a sujeira. E está na hora de nós olharmos para as nossas mãos. Está na hora de nós olharmos para os nossos corações. Porque homens e homens de Deus também pecam. Isaías era profeta. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 7, versículo 19. Paulo, o maior líder do cristianismo, o maior pregador de todos os tempos, depois de Jesus, a figura mais proeminente do Novo Testamento, Paulo, disse: miserável homem que sou. O que levou o apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, a dizer isso sobre si mesmo. Paulo era um homem que andava com Deus, e um homem que anda com Deus não tem nenhuma dificuldade de reconhecer os seus pecados, de reconhecer suas limitações, de reconhecer sua fragilidade. Tu és um pecador, tu és alguém que carece da graça de Deus. Se não fosse a graça de Deus sobre a tua vida, o diabo já teria triunfado. Pois põe esse pecado para fora, porque a graça te perdoa, o sangue te purifica, e o céu do Deus que é santo te aguarda. Segundo, essa percepção de si mesmo é fundamental, pois sem o senso de pecado não há senso de necessidade de graça. Você continua pecando, e você não se arrepende, não se arrepende. Você sabe por quê? Porque você perdeu o senso de necessidade de graça, de necessidade de perdão. Em terceiro lugar, nós precisamos de uma ação santificadora de Deus em nós. Quando Isaías está aqui, confessando os pecados, dizendo que é um pecador, olhando para si mesmo, tendo uma visão correta de quem ele é, a Bíblia diz que um anjo pega uma brasa com uma tenaz e toca nos lábios do profeta. E o texto bíblico diz: e como a brasa tocou a minha boca, e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e a expiação do teu pecado foi feita. Sabe o que é isso? É uma ação santificadora. O que nós estamos precisando não é de um carro melhor, não é de uma casa melhor, não é de um salário melhor. O que nós precisamos é de uma brasa quente do altar de Deus, tocando os nossos lábios. E louvado seja Deus, porque Deus pode fazer. Sabe, na igreja tem muita gente que fala de um, fala de outro, critica A, critica B. O que você precisa é que o anjo de Deus toque essa tua língua de cobra com uma brasa tirada do altar de Deus. O que a igreja brasileira precisa é de pureza, é de santidade, é de vida piedosa. Eu não vim aqui nesta noite dizer para você que o fogo de Deus vai fazer você pular. Eu não vim aqui dizer que o fogo de Deus vai fazer você falar em línguas estranhas. Mas eu vim aqui dizer que o fogo de Deus te purifica, o fogo de Deus te santifica, o fogo de Deus te transforma, o fogo de Deus perdoa os seus pecados. Terceiro lugar, Isaías teve uma visão correta de Deus, uma visão correta de si, e em terceiro lugar, ele teve uma visão correta do mundo ao seu redor. Ele disse: ai de mim que sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Porque não podemos inverter a ordem dos fatores. Tem gente que começa pelo povo, aí depois quer ver a si, depois ver a Deus. Não é assim. Você vê a Deus, enxerga a si mesmo, depois você vê os outros. Isaías olhou para o mundo ao seu redor e viu o mundo perdido.
Mas primeiro o profeta teve uma visão profunda da santidade de Deus. Segundo, ele teve uma visão profunda do seu pecado. E terceiro, só então depois ele teve uma visão profunda do pecado do povo que estava ao seu redor. Isaías entendeu pelo menos 3 coisas. Primeiro, se ele precisa conhecer a Deus, o mundo ao seu redor precisa conhecer também. Segundo, se ele precisa de perdão, o mundo ao seu redor precisa de perdão também. Terceiro, se ele precisa de santidade, o mundo ao seu redor precisa conhecer o Deus que é santo também. Se nós tivermos uma visão correta de Deus, se tivermos uma visão correta de quem nós somos, nós iremos conseguir apresentar este Deus a este mundo perdido aí fora, a pecadores aí fora, a homens adúlteros aí fora, mas precisamos consertar-nos aqui dentro, para depois ir lá fora. E eu encerro. Não somente isso, Isaías teve também uma visão correta de sua missão. Irmão, viver sem um propósito é ter uma vida inútil. Depois de tudo isso, dessa tríplice visão, Isaías teve uma visão correta da missão de sua vida. O Senhor, no versículo 8, faz uma pergunta: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Este homem que viu a Deus, este homem que viu a si mesmo, este homem que viu a necessidade de um mundo perdido ao seu redor, disse abertamente: envia-me a mim. Envia-me a mim. Sabe o que Isaías estava dizendo? Eu estou disponível. Eu estou pronto. Eu estou preparado. E eu aprendo algumas coisas aqui. Em primeiro lugar, Deus conta com pessoas disponíveis. Sabe, na igreja a gente tem muita gente habilidosa. A gente tem teólogo, a gente tem camarada que é pastor. Nunca pastoreou nem a casa dele, mas é pastor. É presbítero, nunca abriu uma Bíblia na mesa de sua casa para pregar para os seus filhos, mas é presbítero na igreja. Tem habilidade, tem ordenação, a unção sobre a sua vida, mas não tem disponibilidade. Irmão, você pode dirigir o culto, pastor, é porque hoje não dá. Irmão, domingo você pode trazer a palavra, pastor, é porque eu não me preparei. Se preparar, você tem que estar pronto, disponível, porque quando você entender a sua missão, você não vai ficar assim, é porque eu não me preparei, eu estou pronto, eu vi o Senhor, eu sei quem eu sou. Este mundo perdido aí fora, aonde milhões e milhões de almas todos os dias estão indo para o inferno sem Jesus, eu preciso estar pronto e disponível. Segundo, Deus não conta com pessoas que se entregam com reserva. Eu vou, mas eu vou, só que cheio de reserva, cheio de exigência. Um dia, eu sou da Paraíba. Um dia eu estava em casa e o meu pastor disse assim: irmão Gabriel, você vai dirigir o culto na congregação no bairro Pedra do Galo. Eram umas 7 horas da noite, o culto começava às 7h30. E estava aquela garoa, sabe, irmão? E nordestino, quando vê chuva, não quer sair de casa. Põe os baldes na biqueira, uma seca terrível. Eu queria era pegar água. E eu disse: pastor, mas está chovendo. Vai 2 crentes para o culto lá. Eu vou chegar na congregação molhado, que eu só tenho moto. Aí o pastor disse assim: meu filho, se não valer a pena tomar uma chuvinha por Jesus, vai caçar outra coisa para você fazer. Eu disse: pastor, não tem problema não, eu estou indo para o culto agora. Eu cheguei na igreja todo molhado, mas eu disse assim: valeu a pena estar aqui para adorar a Jesus com esses 2 crentes da congregação. Tem desculpa para tudo.
Sabe por quê? Porque não quer servir. Isaías não escolheu aonde queria ir. Isaías disse: eis-me aqui, envia-me. Sabe por que Isaías fez isso, irmãos? É porque quem sabe quem Deus é, entende que o controle de sua vida está nas mãos de Deus, que a bússola de sua existência está nas mãos de Deus, que o mapa da sua história, quem determina é Deus, quem rege é Deus, quem direciona é Deus. Você só irá ao serviço que Deus determinou se você entender a missão para a qual Ele lhe chamou.